Estamos falando sobre os tesouros que o Senhor nos tem entregue, sobre a forma como o Senhor nos deu e o que devemos fazer com esse tesouro. Falamos já 3 semanas sobre tudo isso. Falamos sobre como o Senhor colocou esse tesouro em vasos de barro. Falamos sobre a forma como o Senhor decidiu usar esse tesouro para a expansão do seu reino. Falamos já sobre diversos aspectos do uso desses tesouros. Compreendemos ao longo desses dias, dessas semanas, que os tesouros que Deus nos deu são os dons maravilhosos com os quais Ele nos capacitou para darmos andamento à sua obra aqui na terra. Nesse fim de semana, nós falamos sobre os talentos e vimos que algumas pessoas têm enterrado os seus talentos, têm deixado de lado os seus talentos, os seus dons, o seu tesouro tem sido enterrado e escondido, e vimos a reação do próprio Jesus Cristo dizendo: servo mau, você sabe quem sou eu. Aliás, aquele servo havia julgado muito mal o Senhor. E lá em Lucas ele esclarece: eu te julgarei de acordo com as tuas palavras. Você mesmo disse que eu sou rígido, que eu sou ríspido, que eu colho onde não plantei, que eu tomo o que não está lá. E aí diz: olha, você poderia ter aplicado o meu dinheiro, pelo menos me renderia juros. Nós vimos o destino daquele servo mau, aquele que pegou o dom que Deus lhe deu e jogou embaixo da terra, porque ele fazia mau juízo do próprio Deus. Hoje eu quero falar sobre as motivações que nós temos para não sermos como o servo infiel, mas para usar o tesouro de maneira agradável a Deus. O título da pregação de hoje chama-se Amor, a correta motivação para usar os dons de Deus. Amor, a correta motivação para usar os dons de Deus. Muitas vezes as pessoas confundem o sentido, o significado real dos dons de Deus. Isso é muito comum, me perdoem aqui falar dessa maneira, mas nos meios pentecostais e neopentecostais, que acham que os dons são para enaltecimento de quem possui o dom, de quem administra o dom, e não para o engrandecimento de Deus. A Bíblia esclarece em vários pontos, e aqui eu destaco 1 Coríntios 14, 7, 1 Pedro 4, 10, que os dons não são para ser utilizados para nós mesmos. Os dons que nós recebemos são para ser utilizados para abençoar outras pessoas. E a Bíblia me ensina em conjunto que o meu dom é para abençoar você e o seu dom é para me abençoar. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito da mutualidade. Da mutualidade. Deus tem o propósito de que o bem que vai cair sobre minha vida não seja feito por mim mesmo, mas por outra pessoa que aprendeu a usar o tesouro que Ele entregou para me abençoar. Eu costumo dizer nos casamentos que celebro e nas reuniões que eu costumo fazer com os noivos antes, que o casamento, você não deve casar para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Se você casa para fazer a sua noiva feliz, e ela se casa para fazer você feliz, esse será um maravilhoso casamento. Porque vocês serão felizes, porque o objetivo um do outro
é fazer o seu cônjuge feliz. Mas quando alguém casa pensando assim, eu vou casar porque eu quero ser feliz, meu irmão, é melhor você ficar sozinho, porque definitivamente você não nasceu para casar. Você tem o dom do eunuco, certo? Você tem o dom do celibato, pode acreditar. Se você acredita que vai casar para ser feliz, você está indo para o caminho errado, porque você não vai ser feliz dessa forma. Da mesma forma é o relacionamento que Deus estabelece com os dons. Se você recebeu um dom de Deus e acha que esse dom é para fazer você famoso, para fazer você mais espiritual, para fazer você mais rico, para fazer você prosperar, para fazer você mais destacado dentro da igreja, meu irmão, você está completamente equivocado, porque o dom que você recebeu não é para ser enterrado, para usufruir depois, mas o dom que você recebeu é para ser usado na comunidade, para o bem de todos, e outras pessoas lhe abençoarão. Eu nunca vi ninguém chegar assim e dizer, eu me abençoo, não é? É loucura, eu me abençoo, uma bênção em si mesmo. Mas parece que é assim que algumas pessoas usam os dons. Eu vou usar hoje um texto extremamente conhecido, lindo, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, inclusive no meio secular. Foi música de Renato Russo, foi utilizado como inspiração para muitas poesias. O mais lindo texto sobre o amor que eu já vi na minha vida. Quem sabe qual é? 1 Coríntios 13. Amém. Vamos abrir. Primeira Coríntios 13. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelhos, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Se você parar para prestar atenção onde esse texto está localizado na Bíblia, se você ler o que vem antes e ler o que vem depois de 1 Coríntios 13, você vai perceber algo muito interessante. Paulo vinha falando sobre a vida comunitária, Paulo vinha falando sobre a ideia de que somos um corpo, de que somos diferentes, somos diversos, mas que formamos uma só unidade. Aí ele entra com 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. Será que é sobre o amor
E aí vai para Coríntios 14, 1 Coríntios 14, falar sobre o uso dos dons espirituais. Essa poesia de Paulo, essa divina poesia que Deus entregou para que Paulo registrasse, está num contexto entre a mutualidade da vida cristã, a unidade da vida cristã e o exercício dos dons espirituais. Na realidade, eu tenho cada vez mais certeza de que o que Paulo queria, falando sobre o amor, era falar sobre a motivação daquilo que nós fazemos. A primeira lição que eu tiro desse texto está aqui entre os versículos 1 e 3, e diz assim, quando ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o tesouro nos foi dado por amor. Esse é o seu preço. O preço do tesouro que nós temos é o amor. E esse preço é o único que nós devemos cobrar para ir adiante. Paulo pega aqui 3 dons. Ele fala sobre o famoso dom de línguas, que há muitas interpretações sobre ele, sobre o famoso dom de profecias, sobre o famoso dom da generosidade, e diz que nenhum desses dons tem qualquer significado se não for por amor. Ele diz que ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor, isso vai ser como um sino ou como um prato que retine. Já pensou que som mais irritante dessas duas coisas? Você já acordou com um sino tocando no seu pé do ouvido? Ah, né? Quem fez cursilho aqui já, né? Pim, 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 aquela zoada horrível. Não importa, meu irmão. Não importa, minha irmã. Se não for o amor que move as nossas emoções, se não for o amor que move as nossas ações, se não for o amor que nos motive a sair de casa todos os dias de manhã, se não for o amor que nos motive a viver, se não for o amor que nos motive a servir, se não for o amor que nos traga para a igreja, se não for o amor que nos leve para casa, se não for o amor que me leve a estar de lado da pessoa que estou, se não for o amor que me coloque dentro da minha família, se não for o amor que me leve para o trabalho, tudo que eu fizer será como obra sem significado, será como instrumentos inanimados, será como o som terrível de um sino que bate, de um prato que é jogado no chão. Será como um som metálico que dói nos ouvidos, que incomoda, porque não há nada que incomode mais o coração das pessoas do que o amor fingido. Você já viu algo para incomodar mais as pessoas do que o amor fingido? A falsa caridade, a falsa piedade. Isso é muito feio, é muito ridículo. Isso dói no coração de quem vê, soa mal aos ouvidos, isso causa inimizade. Paulo está falando dentro de um contexto em que esse amor é utilizado dentro da vida social da igreja. E aqui eu tenho certeza que nós podemos ampliar
essa questão da vida social da igreja para a vida da sociedade como um todo. Se o amor da igreja não for real, se o amor da igreja não for prático, se o amor da igreja não for útil, esse amor perde todo o significado. É isso que esse texto está dizendo. A motivação correta do exercício do nosso dom tem que ser o amor. Agora, amor não brota no coração. Amor é uma decisão que se toma. Amor é algo que se constrói. Amor implica em uma ação da mente e não do coração. É com a cabeça que se ama, não com o coração. É com a cabeça que se decide amar, não com o coração. Sabe, meus queridos, existe aquela história que você se identifica rapidamente com uma pessoa, ou se identifica rapidamente com um trabalho, ou se identifica rapidamente com uma situação. E aí fica fácil você amar. Mas Jesus Cristo não disse: ei, devolvam, retribuam o amor que lhes é dado. Jesus Cristo nunca pregou essa mensagem. Jesus Cristo disse assim: amem os que lhes odeiam. E ele diz mais: porque até os ímpios amam os seus amigos. Até os ímpios amam os seus amigos. Amem os que lhes odeiam, os que lhes perseguem. Abençoem os que lhes amaldiçoam. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Se alguém quer te obrigar a caminhar uma légua, caminha duas. Se alguém quer tomar, aqui contextualizando o teu chapéu, dá a ele a roupa toda. Amor é uma decisão. Amor não é um sentimento. Amor não é uma coisa que acontece, é uma coisa que se constrói. E aqui, gente, quando eu falo do amor pela obra de Deus, do amor pela comunidade, eu falo da necessidade de construirmos esse amor. Assim como é necessário a gente construir o amor dentro do casamento, a cada dia. Você já pensou? Se cada erro do seu cônjuge fosse motivo para uma briga? Para alguns casais eu sei que infelizmente é. Mas isso não faz felicidade. A intolerância não traz felicidade dentro do casamento. A intolerância também não traz felicidade dentro da igreja, dentro do ministério. A motivação tem que ser um amor puro, um amor que se constrói, um amor que se decide. Aquele amor que nós olhamos e dizemos: está tudo errado, está tudo, sabe, está tudo no lugar errado, está tudo mal feito, mas ainda assim eu vou insistir. Eu digo que é mais ou menos o amor que a gente sente pelo Brasil, né? Pela nação, assim. A gente fala do Brasil, fala, desce o pau. Agora vem um argentino falar, cadê meu amigo argentino? Está aí não? Eu vou falar. Vem um argentino falar mal do Brasil para ver se a gente admite. Não admite, né? A gente fala do nosso irmão, fala, desce o cacete. Agora vem um cabo de fora falar do nosso irmão. A gente briga com nossa esposa ali e tal. Agora vem um cabo falar mal de minha esposa para ver se ele não vai encontrar o caminho do céu ou do inferno, sei lá. Então, a questão é, o amor é essa decisão que mesmo que não se trata de contentamento descontente, talvez até
Camões tenha sido muito sábio, porque ele disse que não se trata apenas de contentamento, mas é um contentamento descontente. Então você não precisa se contentar com a perfeição, mas você se aperfeiçoa no meio do contentamento. Talvez seja isso que Camões queira dizer no seu poema. O que Paulo está nos mostrando aqui é uma coisa só. Se as suas ações não forem motivadas, se as nossas ações não forem motivadas pelo amor, nada terá significado. Se eu pregar aqui sem amor, não terá significado. Se você se senta aí sem amor, não terá significado. Se você ajuda o pobre sem amor, não terá significado. Se você ora sem amor, não terá significado. Se você fala em língua sem amor, não terá significado. Se você profetiza sem amor, não terá significado, porque a razão está errada, porque o motivo está errado. Agora, a motivação é sua, está aqui dentro, e você que precisa construir, nós que precisamos construir essa motivação. O tesouro de Deus não nos foi entregue em cofres poderosos. O tesouro de Deus nos foi entregue em vasos de barro, frágeis. Nós não somos o tesouro, nós somos os vasos de barro. Agora, vaso de barro, nego velho, é o seguinte: racha. Racha quando cai, racha quando leva sol demais, racha quando leva umidade demais. Vaso de barro perde a cor. Pode ser pintado, lindo, mas ele vai perdendo a cor. Vaso de barro, às vezes está bonito por fora e cheio de aranha por dentro, de barata, de sujeira. Vaso de barro precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser lavado. Então abre o teu vaso para que outras pessoas lavem, para que outras pessoas cuidem, para que outras pessoas limpem. Isso é amor. E olha para os outros vasos e limpem, lavem, lustrem, façam o que for necessário para que os vasos ao seu redor também sejam lindos, como o seu um dia foi. Essa é a questão do amor. O amor que cuida intencionalmente. O amor é intencionalidade pura, não desejo. Segundo ponto, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu escrevi assim nesse segundo ponto: o amor que nos foi entregue transforma o vaso e não o tesouro. O amor é feito para nos transformar e não para transformar os outros. Você está orando para Deus mudar seu marido? Deixa Ele mudar você primeiro. Está pedindo para mudar seus filhos? Deixa Ele mudar você primeiro. Está pedindo para mudar a igreja? Deixa Ele mudar você primeiro. Está pedindo para mudar de pregador aqui em cima? Deixa Ele mudar você primeiro. O amor a que Paulo se refere não é fugaz, não perde o seu sentido, não desiste, porque ele é paciente. Esse amor não deseja a mudança só do outro, porque ele é bondoso e ele é capaz de se derramar sobre as pessoas, independente do que elas são. É assim que Deus nos ama, é assim que Deus olhou para nós
e decidiu dar o seu filho em nosso lugar. Paulo também escreveu aos Romanos, dizendo que Deus entregou o seu filho por nós quando éramos ainda pecadores, quando não críamos, quando éramos miseráveis. Sabe, eu poderia até fazer uma pergunta aqui para nos envergonhar a todos assim. Quem não pecou hoje? Levanta a mão, quem não pecou hoje? Ninguém. Oh, meu Deus. O que é que acontece aqui, Senhor? Que tanto pecador é esse junto, meu Deus? Eu também não consigo levantar a minha mão, meu Pai. E mesmo assim tu me amas. Mesmo assim tu estás olhando para mim, esse é o amor bondoso. Agora, meu Deus, eu não compreendo porque é que eu não consigo amar quem erra contra mim, porque eu erro contra ti, Senhor, todos os dias. E aqui eu entendo o sentido do que Jesus Cristo disse a Pedro: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar aqueles que erram contra nós? 7 vezes no dia, Senhor? Não, Pedro, não, amigo. Nós temos que errar 7 vezes 70, Pedro. Por dia, Pedro. Vamos fazer as contas, 7 vezes 70 dá 490, se eu não me engano. Aí o que é que acontece, meu amigo? A gente entra naquela musiquinha de Amado Batista, né, que faz: se errar uma vez, do castigo, né? Eu cantando sou uma bênção, hein? Ó, aí se errar 2 vezes, faço não sei o quê, se errar 3 vezes, faz não sei o quê. A gente tem aquela mania de dizer: não, a pessoa só pode errar uma vez. Errar 2, meu amigo, já não dá. Meu compadre, olha quem nós somos, e olha como o amor se derramou sobre nós. Eu acho que tem hora que é necessário nós sermos mais severos conosco mesmo, para entendermos o que é amar. Porque essa palavra, como eu disse, está dentro de um contexto, e nós costumamos retirá-la. Esse texto é extremamente utilizado para casamento. Isso não tem nada a ver com casamento, meu amigo, me perdoe. Isso não tem nada a ver com um amor entre um homem e uma mulher, não. Isso aqui não tem nada a ver com casamento. Esse texto tem a ver com a vida em comunidade. Tem a ver em casamento, tem a ver com casamento indiretamente. Tem a ver com casamento indiretamente, porque o amor serve para todas as situações da vida. Então não é errado usar em casamento, não. Eu mesmo uso algumas vezes. Agora, meu amigo, minha amiga, presta atenção. Esse amor que se fala aqui é para a vida em comunidade. Esse amor aqui é para o seu vizinho, para aquele cachaceiro safado que lhe incomoda. É para aquela vizinha que enche a sua casa de fumaça de cigarro. É para aquele vizinho que derrama água pela janela e inunda seu apartamento. Esse amor aqui, meu amigo, é para seu filho que dá trabalho, para seu pai que é alcoólatra, é para sua mãe que abandonou o lar. Esse amor aqui é para as pessoas que você não compreende. Esse amor aqui é para dentro da igreja. Esse amor aqui é para os pobres, para os necessitados. Esse amor não é romântico. Não tem nada de romance aqui não, meu amigo. Olha o que ele diz aqui. O amor é paciente. Para começar. O amor não se estoura com qualquer um. Ah, como eu queria que o meu amor fosse aplicado no trânsito. O amor é bondoso. Como eu queria ser bondoso com quem eu vejo fazendo certas atrocidades. Eu queria conseguir amar Renan Calheiros. O amor não inveja,
Porque o amor não é baseado em coisas. O amor não se vangloria, não se orgulha. Porque o amor não tem medidas. Não dá para dizer eu amo mais ou eu amo menos. Você apenas ama. Apenas ama. O amor que nos foi entregue transforma o vaso, não o tesouro. O dom que Deus nos deu permanece, o dom é inabalável, o dom não muda. O que muda somos nós, a forma de nós usarmos esse dom no dia a dia. É disso que Paulo está falando. Ele está falando sobre dons espirituais, ele está falando que os dons sem amor não têm significado, mas por outro lado ele está dizendo, olha, você não espere que o amor venha, não, você construa o amor para que você use o dom que Deus lhe deu. Olhe para os necessitados, olhe para seus inimigos, olhe para as pessoas e diga, eu preciso amá-las. Não vamos fazer como Jonas, que olhou para o povo de Nínive e disse, não, Senhor, eu não vou evangelizar, eu não vou para Nínive, Senhor, porque aquele povo é ruim, aquele povo não presta, e eu te conheço, Senhor. Eu vou pregar e eles vão acreditar e tu vai perdoá-los. Olha o egoísmo de Jonas. Mas será que não é assim, não, conosco? Será que não agimos dessa maneira muitas vezes? Com aquele chefe que nos persegue, com aquela pessoa que tira o nosso juízo, às vezes até dentro de casa, com o nosso marido, com nossa... Eu fico impressionado, eu acho que eu já contei uma vez aqui, casamento de 30 anos, conhecido da minha família, parece piada, mas não é não, 30 anos de casado, acaba já com, sei lá, com 60 anos de idade, decidiu se separar. Mas fulano, o que é que houve? Você numa idade dessa, depois de 30 anos de casado, vai se separar? Olhe, começou porque na lua de mel, eu digo, deu a bexiga, agora pronto. O cara estava guardando mágoa de 30 anos atrás, e nunca foi capaz de perdoar a esposa, nem de conversar com ela. E sabe o que foi o motivo? É que na lua de mel, quando eles chegaram da viagem, ela tirou as roupas dela de dentro da mala, arrumou tudinho e não arrumou as dele. É coisa de doido, né? Mas é assim que a gente fica doido quando não tem amor. Ninguém fica doido de amor, não existe doido de amor, existe doido sem amor. Amor não enlouquece ninguém, amor coloca o juízo no lugar. Paixão enlouquece, amor nunca. Por isso que ele define aqui o amor como algo que não maltrata, que não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor é lindo. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor é para a comunidade. Esse amor é para quem nos cerca. Terceiro e último ponto da noite, antes da ceia. Paulo diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Olha que lindo. Assim permanecem agora estes três: a fé,
a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Aprendo aqui que o amor é o fim de todas as coisas. O amor é o que dá sentido a tudo que nós vivemos. Sabe, eu não consigo olhar para a Bíblia e entender os textos da Bíblia sem a perspectiva da vinda de Jesus. Eu não consigo. E é disso que Paulo está falando aqui. É disso que ele está falando. Você quer um motivo para exercer seus dons? O motivo é a volta do Senhor Jesus. Você quer viver de maneira ateia, como se Jesus, aliás, jamais fosse voltar? Tem muita gente confiando nisso tudo. Ele comenta sobre isso, Pedro comenta sobre isso lá no capítulo 4, e fala sobre os dons, o uso dos dons, porque o Senhor está por vir. O próprio Paulo escreve aos Tessalonicenses e fala sobre a volta iminente do Senhor Jesus. O próprio Jesus fala sobre a sua volta iminente, e Paulo está falando sobre isso aqui. Olha, não adianta nós nos engrandecermos por qualquer coisa que tenhamos, não adianta nós nos engrandecermos por qualquer dom que tenhamos, não adianta nós nos engrandecermos por nada que nos cerca, porque a única coisa que restará de tudo é o amor. Eu já vi gente, eu achei muito engraçado uma vez, eu era recém-convertido e estava brincando com uma pessoa, eu estava levando na brincadeira e eu não sabia que ele estava tão perturbado com aquela história, porque ele dizia assim: eu sei 50 versículos da Bíblia decorados. Aí eu fiz, eu sei interpretar tudinho, eu naquela brincadeira provocando, mas eu pensei que ele estava brincando comigo. Aí quando ele disse, aí ele citou um versículo para eu interpretar. Aí eu digo, rapaz, o negócio é sério, o cara está levando a sério, não está. Aí eu brinquei, eu continuei brincando. Ele disse aquele versículo, não se encha com o vinho em que há contendas e tal, e eu disse, esse versículo quer dizer para a gente não encher a cara, fiquei brincando, e ele, tem nada a ver, aí eu digo, meu Deus, espera aí, foi a primeira indignação que eu tive com um crente na minha vida, porque até então todos os crentes para mim eram lindos, santos, maravilhosos, estavam num pedestal, todos muito parecidos com anjos. Naquele dia eu vi o primeiro crente parecer o cão. Sim, gente, quando a gente é orgulhoso, a gente não parece com anjo não, a gente parece com outro, não tem meio termo não, ou a gente ajunta ou espalha, Se a gente não parece com Deus, a gente parece com o diabo, tem boquinha não. Então foi a primeira vez que eu vi um crente parecer com um cão, depois eu vi um bocado. Às vezes eu também me pareço com um cão, Não vou negar, sou pecador e tudo, mas eu fiquei pensando, meu Deus, está tão distante daquilo que a palavra me ensina. O cara estava se orgulhando porque sabia muitos versículos, porque a fé dele, você já viu aquele cara que é piedoso demais, que tudo é espiritual, aquele cara que tudo sabe, e aí é uma fé que dói, é uma fé que, meu Deus, é maior do que a de todo mundo. Não, eu sinceramente, francamente, eu sou muito cético com essas coisas. Posso estar errado, Deus um dia pode me castigar por essa história, mas eu sou muito cético com esse excesso de piedade. Para mim, a única demonstração verdadeira de cristianismo é amor. E é isso que Paulo está falando, tudo vai passar, meu amigo, a fé vai passar porque ela não vai ser mais necessária, a esperança vai passar porque ela não vai ser mais necessária, a única coisa que vai sobrar, a única coisa que vai restar é o amor, sabe por quê? Porque é o amor que nos une a Cristo. Algumas pessoas perguntam, quando a gente estuda filosofia e quando a gente estuda teologia, no seminário a pergunta típica, espera aí, Adão podia não pecar, mas pecou. Agora, por causa de Adão, nós não conseguimos viver sem pecar.
E quando a gente for para o céu, a gente vai poder pecar? Pergunta de seminarista, Paulo. Mas é uma pergunta que faz sentido. Não, sabe por que a gente não vai poder pecar? Porque o amor é tão maravilhoso. O amor vai ser tão grande que nós cada vez vamos estar mais unidos como comunidade de Deus e não vamos ter mais o menor desejo de pecar. Essa é a diferença. O amor modifica o desejo. É o amor que faz você viver diferente. É o amor que faz você estar aqui, pelo menos é o que deve fazer. É o amor que nos motiva a respirar. É o amor que nos possibilita respirar. O salmista diz que se Deus tirasse de nós o seu fôlego por um só minuto, nós retornaríamos ao pó. Se nós respiramos é porque o amor de Deus está sobre nós. Se nós não somos apenas pó, é porque o amor de Deus está sobre nós. Se nós nos multiplicamos como igreja, é porque o nosso amor é reflexo do amor de Deus. Então, só relembrando, o amor, a correta razão para o uso dos dons de Deus. Nós precisamos lembrar que tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que vivemos, deve ser baseado não nesse amor, na paixão, não nesse amor das flores, que como disse uma aluna minha, que traz borboletas no estômago, mas no amor racional, no amor pensado, no amor intencional, naquele amor que nos faz obedecer, naquele amor que nos faz sacrificar, naquele amor que nos disponibiliza até mesmo a sofrer, naquele amor que nos disponibiliza a mudar, antes de qualquer coisa, a nós mesmos, para depois pensar em mudar o outro. É nesse amor que se fundamenta o tesouro de Deus. Sem esse amor, tudo que nós fizemos, tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos, em qualquer um dos tempos, no passado, no futuro ou no presente, perde todo o sentido, porque ainda que eu fale a língua dos anjos e a língua dos homens, se não tiver amor, eu serei como o sino que retine, eu serei como um metal que soa, eu serei como um objeto inanimado que não tem significado, eu serei como um instrumento qualquer, mas eu não serei verdadeiramente um filho de Deus.